Sejam bem-vindos a mais uma edição do Barómetro Automóvel. Hoje vamos tentar perceber o que é que está a mudar na mobilidade das cidades e fora delas e conhecer as estratégias e contributos de duas empresas que operam no segmento dos transportes de passageiros para viagens mais verdes. São nossos convidados Francisco Vilaça, diretor da Uber Portugal, e Tiago Alves, responsável pela Flixbus no nosso país, a quem se junta Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual, aqui com um olhar mais transversal da questão da mobilidade e também da transição energética, até pelos estudos que o Stand Virtual vai fazendo. Olá aos três, sejam bem-vindos. Nuno, como é habitual, começo por si para lhe pedir os números mais recentes do mercado. Também vamos fazer aqui a análise habitual do barómetro do Stand Virtual, em termos de setor automóvel, antes de entrarmos aqui nesta componente mais de mobilidade. Eu diria que na ótica de quem nos ouve, enquanto consumidores, e na perspectiva de quem pondera comprar um carro, há algumas boas novidades. Ou seja, nem sempre pelas melhores razões, mas há. Ou seja, dado que há algum abrandamento do mercado em relação, por um lado, à procura e também a oferta começa a surgir em mais quantidade, nesta altura há mais disponibilidade de carros e por isso pode-se começar a antecipar também alguma estabilização em termos de mercado naquilo que tem sido um crescimento de preços que nós temos vindo a ver. E por isso, quando nós comparamos, quer nos novos, quer nos usados, há uma relativa estabilidade daquilo que tem sido a evolução de transações a nível do mercado. No entanto, para quem nos ouve nesta altura do mercado, aquilo que poderá esperar, nomeadamente o Stand Virtual sendo a montra do mercado, é encontrar mais carros disponíveis, o que automaticamente vai dar mais opções e dar, de alguma forma, maior flexibilidade do lado do comprador a encontrar a alternativa certa. Uma nota que ainda fica, e que é relevante, uma coisa que ainda sentimos no setor automóvel, é a escassez a nível dos carros elétricos e, nesse sentido, a componente dos importados continua forte para comatar essa dificuldade. A procura continua, no entanto, elevada. Elevada para carros elétricos. Não se produzem carros elétricos usados suficientes em Portugal e, por isso, a alternativa da importação continua em vigor e é isso que as pessoas vão conseguir encontrar no mercado nacional. Ok, agora vamos ao tema que nos traz cá hoje. Os veículos elétricos continuam, como ouvimos, a ganhar peso na procura e essa é também uma preocupação da Uber e da Flixbus. Na Uber, por exemplo, há uma aposta nos carros elétricos? Está a ficar mais eletrificada a Uber? Sem dúvida, Rita. Na Uber temos, na verdade, até um compromisso muito forte de sermos uma plataforma com zero emissões até 2030, na Europa e nos Estados Unidos e Canadá. E para tal, temos trabalhado para atingir esses objetivos. Para isso é necessário quebrar algumas barreiras, a barreira da vontade, da adoção de uma nova tecnologia, que é unânime, uma vez testada, o benefício que ela traz no dia-a-dia do utilizador motorista, e trabalhamos também depois para acelerar essa transição. Desde produtos específicos para a mobilidade elétrica, se calhar os nossos ouvintes não sabem, mas Lisboa foi pioneira no mundo a ter uma opção 100% elétrica na Uber. O Uber Green nasceu aqui em Lisboa em 2016 e daí foi para o mundo e é o pilar da viagem elétrica na Uber no mundo. É quando encontramos o Green, o Green sabemos que esse é um veículo elétrico. Português. Mas o passageiro escolhe muitas vezes essa opção? Isso é crescente? Claro. O trabalho funciona dos dois lados. Por um lado, trabalhar com o utilizador para ter a opção 100% elétrica. Por outro lado, que todas as viagens cada vez mais sejam elétricas e, para isso, acelerar a adoção do lado do operador e do motorista. E, para isso, temos vindo a trabalhar com incentivos específicos para essa transição, redução de 40% na comissão nas viagens green, incentivos até 850 euros na adoção de um veículo elétrico e a eliminação de um veículo a combustão, para acelerar essa mudança do combustível fóssil para o elétrico. E quanto à Flixbus, Tiago Alves, a promessa é de viagens baratas em autocarros verdes, por isso pergunto-lhe, não opera com veículos a combustão? Flixbus opera ainda muito, como todos os operadores de autocarro, com veículos a combustão, ou seja, para quem está a ouvir, realmente, veículos elétricos e autocarros, à partida, não serão coisas que estejam habituados ou à espera de ouvir na mesma frase. Mas, de facto, temos o compromisso global de
não só eletrificar, mas sobretudo descarbonizar cada vez mais a nossa frota. Em uma década, o objetivo é que a mobilidade de longa distância num Flixbus seja neutral em carbono. A eletricidade é uma das peças fundamentais, é algo que acontece já hoje. Nós lançámos em Portugal o piloto do primeiro autocarro de longa distância elétrico, está a operar entre Porto e Bragança, não de forma tão intensa como nós gostaríamos, mas que se vem juntar a vários outros pilotos que temos por essa Europa fora, com biocombustíveis, com gás natural, também com hidrogénio. E a aposta é para continuar. Portanto, a nossa ideia é cada vez mais massificar. O que é que precisamos? Precisamos de ter uma garantia nas infraestruturas, e isso é algo que já aconteceu e foi feito um trabalho fantástico em Portugal a nível da infraestrutura de carregamento dos veículos ligeiros, mas no que respeita a veículos pesados, esse trabalho ainda está por fazer, ainda está por concluir. Portanto, não é fácil para a Flixbus, mesmo com o apoio dos operadores, mesmo com o apoio dos fabricantes, massificar em Portugal, e até diria na Europa, a mobilidade de longa distância elétrica, sem termos a segurança de que a infraestrutura de carregamento de veículos pesados elétricos dê essa garantia e que o autocarro não fique parado a meio da autoestrada por não ter carregado todo o tempo que devia, ou assim. Portanto, a tecnologia existe a vontade do lado dos operadores da Flixbus e também dos operadores parceiros em descarbonizar e apostar na eletrificação. Precisamos e temos estado a trabalhar com as instituições para garantir que a infraestrutura de carregamento permite, de facto, essa massificação. Nuno, o stand virtual também tem esta preocupação de contribuir para a descarbonização? Tem seguramente, e algo que nós temos vindo a assistir aqui também no barómetro TSF, e se a Rita se lembra, não há praticamente debate que a gente faça aqui em que boa parte do tema não seja à volta de elétricos, não é? Mas já agradava só aqui uma nota interessante, eu acho que também já o comentei aqui, e quando víamos este elemento também do impacto da Uber no Green, para quem tiver a noção do impacto que tem, eu por vezes experimento vários carros elétricos e tenho por norma ter essa experiência de o fazer em postos de carregamento públicos. As pessoas vão observar que nessas situações, o número, normalmente quem está a carregar os carros nessas situações muitas vezes são condutores da Uber. Ou seja, de facto, e que usam bastante a infraestrutura, ou seja, acho que é uma realidade já bastante evidente e um ponto aqui muito relevante. Mas voltando ao tema daquilo que nós também temos que seguir aquilo que a indústria quer e temos que seguir aquilo que, em particular, os consumidores querem. E como nós temos vindo a discutir aqui, a nível de venda de carros, a partir de 2035, a ideia é que não haverá, neste momento, aquilo está é que não haverá mais venda de carros a combustão. E, neste sentido, o que é que acontece? O tema da pandemia, que até se poderia esperar que as pessoas fossem olhar para mais alterações em termos de mais de mobilidade partilhada, a verdade é que a procura em relação aos carros até subiu. No entanto, com outros fatores, como é o caso da guerra em si, da pressão económica e simultaneamente dos combustíveis, nós vemos isso, nós falámos aqui a seguir ao arranque da guerra e dos combustíveis terem subido, a procura de carros elétricos subiu a cerca de 150%, ou seja, a procura dos consumidores por carros elétricos é absolutamente exponencial. Aquilo que nós temos em termos de dificuldade na plataforma é não haver carros suficientes. E é nesse sentido que também tem vindo a ser criado incentivos para as pessoas que naturalmente querem ter essa oferta para os consumidores, por exemplo, a nível dos importados, se poder disponibilizar esses carros na plataforma, que já acontece, e algo que nós queremos fazer é também garantir que esses carros que venham possam vir com alguma certificação em termos de qualidade. Mas globalmente, e numa perspectiva falando pela indústria, aquilo que nós também sentimos é o papel do Governo aqui é importantíssimo em termos de mobilidade elétrica, nos incentivos que já existiram, como falámos aqui há pouco também, a nível da infraestrutura, há um excelente trabalho feito, o que ajuda que depois toda a indústria possa focar cada vez mais, e praticamente todas as marcas começam a ter muitas opções em termos de elétricos e de plug-ins, mas esta componente dos incentivos é fundamental. Este ano há aqui alguma alteração por parte do Governo, que há um pouco mais de incentivo aos particulares que às empresas. São importantes as duas, mas são fatores que em termos de indústria estão em cima da mesa e que estamos a seguir estas linhas europeias e que é uma inevitabilidade. Neste momento
é o caminho a seguir, e se virmos em termos de comunicação de todas as marcas, é claramente a eletrificação. Neste processo de descarbonização, Francisco Vilaça, quais são os principais desafios? Quais são as dificuldades? Qual é que é o papel dos Estados? O que é que pode mudar? E para a Uber, quais são os principais desafios? O Nuno e o Tiago também já mencionaram alguns dos pontos chave no caminho da eletrificação em Portugal. Começando pelos veículos, o Nuno já mencionou o aumento da procura. Por outro lado, a escassez de oferta de veículos é um dos desafios a ultrapassar. Vemos por aí, daí nós temos estado a trabalhar também com fabricantes na disponibilização de ofertas cada vez mais adequadas à atividade para conseguirmos que se ultrapasse essa primeira barreira. Agora, qual é que é o peso atualmente dos elétricos na frota da Uber? Olha, nós, para dar aqui alguns números, entre 2020 e 2021, o número de quilómetros rodados em veículos a 0% de emissões aumentou 55%, e na altura representava já 23 vezes a penetração na plataforma face aos veículos a combustão, 23 vezes do que era o parque automóvel nacional. Portanto, 23 vezes à frente do que o Parque Automóvel Nacional estava a produzir. Então, queremos chegar aos 100% em 2030 e 50% na média de 7 capitais europeias, em que Lisboa é uma delas. Para isso, precisamos desbloquear o pilar veículos, e daí é ser importante essas parcerias com construtores e também a criação, cada vez mais, do mercado de segunda de veículos usados elétricos, essencial para continuar a crescer a adoção. Do outro lado, o segundo pilar é a infraestrutura de carga. De facto, existiu e continua a existir um grande esforço no investimento público e também de operadores privados na construção de essa infraestrutura, mas de facto numa transição rápida que se quer, continua a ser necessário mais, e também cada vez melhorar o sistema tarifário também dos carregadores públicos face, por exemplo, ao carregador residencial, que não é disponível a qualquer utilizador. Aí também trabalhamos para ajudar quem carrega, portanto, tendo parcerias de carregamento em espaços públicos, por exemplo, com a PowerDot, mas também com a Wallbox, que é um operador de carregadores residenciais, com quem temos ofertas para operadores. Por fim, também, de facto, o pilar políticas. De facto, já existem bons incentivos à aquisição de veículos elétricos por parte de empresas. Vemos é que, como o Nuno mencionou, eventualmente um foco maior no incentivo à pessoa singular, quando frotas profissionais e de logística nos quais o volume de quilómetros rodados é muito acentuado, seria muito importante acentuar e acelerar e apoiar essas empresas a conseguirem fazer esse salto da descarbonização. Portanto, reduzindo cada vez mais essas barreiras e ajudando os operadores a fazerem a escolha evidente de transição para esse meio, é essencial para todos os intervenientes no mercado. Tiago Alves, o que é preciso fazer mais para acelerar este processo? Antes de pensar então, o que é que as políticas públicas podem fazer, começando por o que é que as empresas podem fazer, o que é que nós podemos fazer pelo país. No nosso caso, a Flixbus, além destes pilotos, está em contacto com todos os grandes fabricantes. Temos agora uma parceria muito recente com a Volvo, exatamente para, de algum modo, dar-lhes a segurança de que eles, ao massificarem um determinado chassis, uma determinada construção pensada para a eletrificação, vão ter o volume esperado. Porque muitas vezes é isso, os preços ainda estão caros porque não há ainda um volume suficiente. E depois entramos aqui num jogo quase de ovo e a galinha, não é? Vem primeiro o volume ou vem primeiro a solução? Sem o volume a solução é cara, mas sem a solução não há o volume. Então nós temos tentado um pouco colocar, nós somos um operador global de mobilidade, estamos presentes em 39 países, portanto já temos um volume muito considerável de autocarros dentro da nossa plataforma e, portanto, temos utilizado um pouco este volume que já construímos para incentivar os fabricantes a apostarem, porque se apostarem, nós vamos dar-lhes esse volume. E depois outro ponto interessante é pôr fim ao caminho único. Às vezes, agora é tudo eletrificação, agora é tudo hidrogénio. Não, há várias soluções. Nós temos um projeto muito giro numa linha entre Lisboa e Madrid, com painéis solares, para alimentar o sistema elétrico do autocarro. Não para o colocar a movimentar, mas para
retirar da combustão o necessário para... O ar-condicionado. Por exemplo, e estamos a chegar aos primeiros dados, ainda não fez um trimestre, mas vamos reduzir o consumo. Portanto, é uma instalação muito simples, mais simples do que uma eletrificação, mais simples do que coisas mais complexas que temos, mas que de facto poupa 2 ou 3 litros ao 100, que seja, multiplicados por muitos 100 km, acaba por ter um impacto real na descarbonização. Do lado das políticas públicas, a infraestrutura, de novo. Portanto, se neste momento alguém me perguntasse as 3 coisas que fazem falta para a mobilidade pesada de longa distância, eu diria infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. Do lado dos incentivos, também temos de dar passos fortes, ou seja, há sempre 2 maneiras de levar as pessoas a fazer ou não fazer determinada coisa, ou proibir e penalizar determinado comportamento, ou premiar ou incentivar outro comportamento. Esta última opção, genericamente, tem melhores resultados, mas tem de ser dada com passos de gigante. É um exemplo que pode parecer muito feito à medida da mobilidade de longa distância, mas, por exemplo, se quisermos ser sérios em relação a incentivar a mobilidade coletiva eletrificada, por que não bonificar nas portagens? E incentivar, tanto do lado do utilizador como do lado das empresas, uma redução de um custo muito, muito relevante para a mobilidade de longa distância, pesada e ligeira, caso os ligeiros andem nas portagens, em autoestradas, as portagens é um custo muito, muito relevante que existe, e um incentivo seria, por exemplo, pensar como é que poderíamos incentivar tanto empresas como utilizadores, porque as empresas refletem em mercados concorrenciais como os nossos, refletem os seus custos nos preços aos consumidores. Seria, por exemplo, uma ideia, e agora que estamos a discutir o Orçamento de Estado, fica aqui uma proposta, pensar como os custos podiam ser reduzidos caso o comportamento vá no sentido que desejamos. O do hidrogênio ainda não pensar, ou seja, inclusive a Caetano já produz alguns autocarros e vende para o norte da Europa a hidrogênio. Não é uma opção para vocês também? E temos um piloto a funcionar, mas vemos-lo ainda muito ao longe, ou seja, nós neste momento estamos com os primeiros testes de elétrico e o hidrogênio ainda não existe uma solução para a longa distância. Existe para os urbanos, mas não existe para a longa distância. Portanto, embora nós tenhamos o hidrogênio, pensamos o hidrogênio eventualmente será a solução daqui a 10 anos. Mas se nós queremos daqui a 10 anos descarbonizar, não podemos começar daqui a 10 anos. Podemos começar hoje. E daí a eletrificação tem estado muito aqui no nosso topo das prioridades. Nuno, concorda com esta ideia de que é necessário diversificar soluções? Sem dúvida. Ou seja, eu acho que, e para quem nos ouve e as pessoas que regularmente nos contactam e que falam com todos os operadores de mercado, esta preocupação é subjacente. Vamos ser sinceros que isto mudou um pouco nos últimos anos. Ou seja, a consciência dos portugueses e dos consumidores, numa primeira fase, e nós tínhamos, e já algumas vezes abordámos aqui estes relatórios que fazemos de 6 em 6 meses, de como é que os consumidores olham para a mobilidade elétrica. Inicialmente, boa parte da preocupação estava ligada ao ambiente. Continua a ser um fator relevante, mas já não é o número 1. Com tudo o que tem vindo a acontecer no mercado e que temos batido aqui, o tema do custo também começa a vir para cima da mesa. Ou seja, claramente, usar no dia-a-dia um carro elétrico acaba por ser consideravelmente mais barato do que um carro a combustão. Naturalmente tem a ver com o custo inicial e por isso as opções dos usados e encontrar aqui soluções. E, por exemplo, é nesse sentido e nós também temos que nos adaptar, ou seja, a consciencialização e que está subjacente também politicamente, que vamos caminhar para não se vender carros a combustão, está de alguma forma adquirida. E nesse sentido as pessoas começam-se a focar em, também já agora que eu tenho isso, levantam-se preocupações para além da infraestrutura que falámos aqui muito bem, pública, mas para a mobilidade elétrica ser mais democrática, as pessoas têm que ter soluções de wallbox em casa. E por isso a preocupação da nossa parte e da indústria como um todo é também encontrar soluções ao nível do wallbox que por vezes nos novos vêm resolvidas à partida, mas para quem compra um usado precisa de saber como é que o resolve. Isso por um lado. Por outro, o tema, aquilo que as pessoas nos perguntam muitas vezes, e quem nos ouve aqui tem sempre este tipo de questões, é quanto é que me custa este carro elétrico aos 100 km? Por vezes, já a pergunta está relativamente respondida, que é quando compramos com carro a combustão, às vezes é 12 euros em média, 12 euros aos 100 km de um carro a combustão, e podemos estar a falar em casa à volta de 2 euros carregando em casa. A grande questão que vem, e aí sim nós também, enquanto Centro Virtual, temos essa obrigação, e é nesse sentido que nos temos vindo a adaptar, é as pessoas querem saber quanto é que me custa se eu comprar o carro A ou o carro B.
onde se calhar a diferença às vezes não é 3 euros e no outro é 1 euro e tal, e depois depende do tipo de carregador. E as pessoas querem saber isso, ou seja, a mobilidade elétrica leva com que os consumidores passem a ser mais analíticos. Mais exigentes também. Mais exigentes. E é neste sentido que, por exemplo, para dar aqui um exemplo do que é esta adaptação que nós, enquanto plataforma automóvel mais utilizada em Portugal, fazemos para endereçar estas necessidades dos consumidores, temos uma área, que no fundo é uma área específica para carros elétricos, onde permite os consumidores colocarem 3 carros em comparação e automaticamente conseguem perceber entre aqueles 3 carros, neste caso estamos a falar de carros novos, porque a oferta essencialmente de carros elétricos está nos novos e praticamente todos os usados que existem ainda são oferecidos como novos, mas permite aqueles que são os grandes temas, que é qual é a autonomia que este carro pode ter versus aquele. Quanto é que este carro me custa aos 100 km versus o outro? E isto, no fundo, acho que é um fator muito importante na perspectiva aqui, eu que falo do lado dos consumidores, para que eles se sintam confortáveis para tomar estas decisões e para cada vez mais fazer esta transferência para a mobilidade elétrica. Temos falado muito dos elétricos, mas quando fazia a questão das soluções alternativas e um bocadinho à boleia da pergunta que o Nuno fez do hidrogénio, outras soluções verdes que não passem só pelos veículos elétricos? Por defeito, e o Tiago fazia bem esse comentário, e eu próprio hoje de manhã vim para aqui do Uber Green. A questão é... Para já esta é a solução que se... Mas é importante ter em consideração, e eu falo para mim, sou uma pessoa, não é, que estou muito envolvido com o setor automóvel e acho que é relevante. E naturalmente tenho um automóvel, mas tenho também decisões de consciência. Ou seja, eu muitas vezes, e eu acho que isto às vezes as pessoas... que não sou a hipocrisia porque não toca a toda a gente. Quem está em Évora, ou quem está em Beja, ou quem está em Viseu, não poderá ter o mesmo nível de opções. Não há seguramente soluções de Flexibus e a Uber não chega a todo lado, mas eu acho que passa por nós também, dentro daquilo que são os nossos equilíbrios, perceber que nós não podemos descarbonizar totalmente de um momento para o outro, mas soluções de mobilidade partilhada vêm permitir a redução da descarbonização. E por isso soluções como é o caso da Flexibus, ou em termos urbanos, por vezes, tomar decisões de se calhar ir para se uma pessoa até não tem um carro elétrico, mas puder fazer, por exemplo, um Uber Green ou outro, automaticamente está a contribuir. Eu acho que esse tipo de consciência é muito importante, porque no entretanto é muito daquilo que pode ser feito no entretanto, mesmo que as pessoas ainda não tenham carros elétricos, porque isso vai demorar. Ou seja, de facto a penetração de carros elétricos em Portugal é pequena quando olhamos para o parque como um todo. Nos novos, como nós temos vindo a falar aqui, já vemos níveis de carros elétricos e híbridos a chegarem quase a 50% das vendas dos novos, mas isso não é suficiente, porque os novos em Portugal são vendidos 15 mil carros, no entretanto são vendidos 3, 4 vezes mais usados, e os usados já estão no parque circulante, ou seja, isso vai demorar tempo, e por isso há aqui uma combinação por parte dos consumidores que tem a ver com uma tendência normal e que nós vamos ver aqui e ajudar a que as pessoas se sintam confortáveis a comprar um carro elétrico, mas simultaneamente naquilo que é o nosso comportamento, mesmo que tendo carros a combustão, encontrar soluções que permitam caminhar para essa descarbonização de uma forma mais eficiente. Fazendo aqui um pouco de futurologia, e o Tiago falava de um horizonte a 10 anos. Francisco, como é que serão as nossas cidades daqui a 10, 20 anos em termos de mobilidade? É uma excelente pergunta, Rita. As nossas cidades hoje são ainda muito desenhadas e pensadas em torno da mobilidade individual, claro, com redes de transporte público construídas. E a nossa visão sobre a cidade, desenhada em torno da pessoa, é uma cidade em que a multimodalidade é a solução, como o Nuno mencionava, para as diferentes necessidades de transporte e mobilidade das pessoas. E para tal, queremos ajudar nessa visão, disponibilizando num lugar só, numa aplicação, neste momento, hoje em dia, 5 opções diferentes de mobilidade. Para que uma pessoa possa escolher usar o seu carro individual para um certo trajeto, mas uma viagem partilhada num carro de 4, de 5, 6 lugares na Uber,
bicicleta elétrica e trotinete para complemento ao transporte público ou a uma viagem de Uber dentro da cidade e conseguir assim gerir as suas deslocações da forma mais eficiente. Para isso também disponibilizamos os dados dos transportes públicos em tempo real na área metropolitana de Lisboa, para que em conjunto todos estes meios consigam levar à decisão mais eficiente de tempo e também depois, pensando isto ao nível macro, de espaço. De facto, se 400, 500 mil carros entram todos os dias em Lisboa, temos uma pressão sobre o estacionamento, uma pressão sobre o espaço público que poderia de outra forma ser usado de forma mais eficiente. E portanto vemos poder depender, se calhar num agregado familiar, menos um automóvel, com essas soluções flexíveis e partilhadas, conseguir chegar a essa visão de uma cidade mais com mais espaços públicos, com mais mobilidade partilhada, menos emissão de carbono. Essa é a nossa visão para as cidades do futuro. Tiago, a mesma pergunta. Eu, se calhar, penso mais aqui na mobilidade intercidade, apesar da organização da própria cidade ser importante. Antes disso, queria só dar aqui a nota ao Nuno que tanto Beja como Évora como Viseu têm soluções Flixbus. Beja tem 2 horários diários para Évora e para Lisboa, Évora deve ter 5 ou 6 e Viseu praticamente 10 horários diários. Provavelmente não temos de Beja para Viseu, não é? A conectar com a interligação em Lisboa. Sim, portanto, é a tal multimodalidade. Portanto, queria só, às vezes pensamos que a Flixbus está muito presente e está nos grandes centros urbanos, no corredor litoral, mas de facto, em 2022, foi este ano, houve um grande esforço de dar mais soluções de mobilidade a estas cidades mais, e até, não querendo interromper, mais interiores. Também há Uber. Uber em todo o território continental, cada vez mais fora das grandes cidades e nos centros urbanos, Viseu, Leiria, Braga, Coimbra, Viana, com cada vez maior penetração. O comentário que eu vos fazia era, e sei que em muitas situações está disponível, a questão é o nível de disponibilidade, como há em Lisboa, não é igual. Não é? Ou seja, infelizmente as pessoas que estão em determinadas zonas do interior do país não têm exatamente... Estamos a falar de neste último ano, crescimentos de 3 dígitos acelerados, portanto, na disponibilidade de procura. Quando a base é tão baixa, quer dizer, qualquer crescimento dá 3 dígitos. Mas estou de acordo, e todos nós procuramos isso, que é tornar um país um pouco mais democrático, mais equilibrado. Mais equilibrado. Mas todos nós somos gestores e isto aqui também tem determinadas componentes em que se vai fazendo os investimentos à medida que eles sejam possíveis ser pagos, não é? 100%. Então e o futuro? O futuro da mobilidade intercidades tem de ser muito mais coletiva. Ou seja, um dos grandes objetivos da Flixbus, eu digo isto muitas vezes, alguém está em casa e pensa que para o próximo fim de semana vai a Viseu, vai a Évora, sozinho, em família, com os amigos, e a primeira coisa que faça não seja meter a mão ao bolso para tirar a chave do carro e que vá ao telemóvel, vá ao computador, vá à aplicação da Flixbus e veja as ofertas que tem para chegar a essa cidade, eventualmente desloque-se numa viatura partilhada, numa trotinete ou numa bicicleta que exista nessa cidade e que, portanto, não sucumba diretamente, como acho que muitas vezes ainda acontece com todos e de algum modo é legítimo, porque sempre foi assim, pegar na chave do carro e apenas fazer questão que o atesta e que verifique a pressão dos pneus. Não, veja outras alternativas que seja mobilidade partilhada. Como é que as cidades têm de estar preparadas para isto? Fundamentalmente com esta multimodalidade, e vou regressar ao tema, com infraestruturas que façam sentido. Portanto, terminais multimodais que permitam ter eventualmente autocarro, comboio, locais decentes, vou usar até a palavra, para depois encontrar uma bicicleta, uma trotinete ou uma viatura partilhada. Mas ainda há muito a fazer nessa matéria? Há ainda algo a fazer. E não só no interior. Portanto, também em cidades como Lisboa há muito a fazer na melhoria das infraestruturas, na melhoria dos terminais, na melhoria da tal multimodalidade que permita que alguém esteja confortável. Porque, além do preço e além da qualidade, é o estar descansado. Eu vou em mobilidade partilhada e estou descansado que o autocarro chega, que o comboio chega e que na cidade tenho também opções de mobilidade coletiva e portanto, não vou ter um problema por não ter levado o meu carro. É para aqui que acho que temos de caminhar. Falavam há pouco da distribuição que tem no país, tanto a Uber como a Flixbus. Quais são as pretensões? Há margem para crescer mais? Há margem eventualmente para apostar noutros segmentos? O que é que pensam fazer? Começo pelo Francisco.
Sem dúvida que existe muita margem, ainda dentro dos grandes centros urbanos, nos quais Lisboa-Porto, nos quais temos naturalmente maior antiguidade de operação e também maior penetração, continuamos a ver muita oportunidade de ajudar as pessoas a substituir algumas das suas viagens em automóvel individual ou complementar cada vez mais com o transporte público, que está cada vez melhor, mas também beneficia desse apoio. Portanto, acreditamos que os grandes centros urbanos têm ainda muita oportunidade. Falámos também de fora dos grandes centros urbanos, ajudar a apoiar o resto do país nessas soluções de mobilidade multimodal e em termos de cada vez simplificar mais os usos. Por exemplo, reservar para uma ida às 4 da manhã para o aeroporto. Ter produtos que ajudam a isso. Lançámos essa solução para que a pessoa tenha o veículo 5 minutos antes, que espera mais 5 minutos, garantido, e que vai até retirando qualquer ansiedade daquela de pedir acordar às 3h30 para começar a pedir, etc. Vemos esses pontos. Vemos também complementar cada vez mais usos. Portanto, a viagem, gerir uma viagem de fim a fim numa aplicação. Lançámos há 2 semanas, a semana passada, o Uber Travel, no qual permite integrar os seus planos de viagem no seu Gmail para conseguir reservar viagens de automóvel, viagens de avião, até ter informação sobre o que se passa nessa cidade, de locais onde o lazer, o restaurante. Portanto, cada vez mais ajudar às soluções simples em qualquer ponto do mundo, e naturalmente o nosso país não sendo exceção. Já agora, qual é que é o peso de Portugal no negócio da Uber? É multinacional, assim como as outras Portugal empresas? é um de mais de 80 países mais de 70 países nos quais operamos, 11 mil cidades no mundo todo. Nós nunca falamos de países individualmente, mas Portugal sempre foi para nós uma aposta muito forte na Europa, de tal forma que até decidimos o ano passado, o tempo passa rápido, instalar aqui um centro de excelência com mais de 500 pessoas, num investimento de 90 milhões de euros, portanto, apoio, não só como testemunho da operação que temos em Portugal e também do talento que cá temos. Portanto, continuar a apostar no mercado nacional dessas 2 formas. Tiago, e a Flixbus? Eu diria que ainda está tudo por fazer. Ou seja, a Flixbus começou em 2017 com ligações internacionais, porque o mercado nacional não estava liberalizado. Isto é algo que muitas pessoas não sabem. Portanto, até finais de 2019 não era possível à Flixbus operar linhas. Isso estava apenas permitido a operadores que tivessem concessões públicas em alguma das pontas da linha. Portanto, a liberalização começou na Alemanha, foi-se espalhando pela Europa. Em Espanha, por exemplo, continuamos vedados a operar, por exemplo, na linha entre Madrid e Barcelona. Não podemos. É apenas um operador incumbente que o faz. E, portanto, de algum modo, a sério, como eu costumo dizer, ou seja, pós-pandemia, a Flixbus acaba por operar há um ano e pouco em Portugal, sem restrições pandémicas. O objetivo é crescer, é ser cada vez mais a opção número 1, ou pelo menos uma das opções número 1, ao nível da chave do carro, ao nível do comboio, ao qual o autocarro entendemos que é bastante complementar. E o nosso objetivo aqui, além de cobrir, de equilibrar, de democratizar, se quisermos, a mobilidade de longa distância dos centros urbanos e às cidades também no interior, é também oferecer soluções cada vez mais cirúrgicas que nós conseguimos captar através do uso dos dados. Dou um exemplo muito rápido. Até a próxima quinta-feira, agora, final de novembro, não há uma solução de mobilidade coletiva que permita ir de Braga a Lisboa. Tem sempre de se passar pelo Porto. Não é assim tão mal, pensarão a maioria das pessoas, mas mais 10, 15, 20 minutos pode ser, às vezes, para algum público, o suficiente para abdicar da mobilidade coletiva, seja ela autocarro ou comboio, e optar outra vez pela chave do carro. E nós percebemos isso pelos dados, percebemos a procura que havia de ligações de Braga a Lisboa e entendemos apostar e colocar, e vamos ter a partir do final desta semana, 2 horários diários de Braga a Lisboa,
sem passar pelo Porto, permitindo aqui ganhar 20 minutos que provavelmente para algumas pessoas que ainda hoje não tinham a mobilidade coletiva no top das suas possíveis escolhas, podem eventualmente passar a ter. Portanto, acho que é este tipo de coisas que nós podemos trazer, utilizamos muito os dados, somos muito ágeis, mudamos muito os horários, adaptamos, de modo lá está, conseguir que cada vez mais pessoas, cada vez mais vezes, olhem para a mobilidade coletiva como uma das opções para se movimentar em intercidades. O Stand Virtual é também uma multinacional, opera num segmento um pouco diferente, mas, Nuno, quais são os planos? Há planos de crescimento? Ok. Vou só fazer aqui uma nota antes. Podemos fazer nota no fim. Não é nota global, é nota só porque estávamos a falar anterior, que eu acho que deixo aqui para pensar, porque tem sido uma discussão grande também no nosso grupo, quando falámos sobre o futuro e de maior soluções em termos de mobilidade. Uma coisa que vem aí, não sabemos se é 10, se é 15, se é 20 anos, é os carros autónomos. E quando isso acontecer, os carros em si sozinhos automaticamente facilitam toda essa mobilidade partilhada, e mesmo quando falamos a nível dos carregamentos, é esperado que venham a existir soluções que permitam o carro chegar a um determinado ponto e carregar sozinho. Hoje há soluções na Suécia a serem testadas onde, como aos telemóveis, o carro se coloca num determinado sítio e por eletromagnetismo automaticamente o carro, a bateria carrega. Ou seja, o que eu estou a dizer é, o futuro tem imensas, ou seja, não só onde estamos hoje, com a mobilidade partilhada, como é visto aqui pela Uber ou pela Flexibus de forma mais coletiva, há muito para evoluir, mas o que eu acho que é interessante é, e nessa perspectiva, quando olhamos aqui para o futuro, eu vejo que os consumidores portugueses, que são reflexo daquilo que vemos no Stand Virtual, estão a evoluir. Uma das coisas que eu já comentei aqui anteriormente é, no início, o Stand Virtual era maioritariamente visitado por homens. Nós, recentemente, isto foi agora em setembro que fizemos esta análise, já temos 40% mulheres, 60% homens, onde isto era 20-80%. Ou seja, e as mulheres também vêm trazer aqui uma maior consciência ambiental, estão mais, à partida, parece que estão mais disponíveis e procuram mais este tipo de segmentos. Da mesma maneira, algo que a pandemia também veio trazer era que quem eventualmente, uma faixa que usava menos, por exemplo, o stand virtual em termos de opções, e outra vez são pessoas também mais conscientes com o ambiente, era o segmento das pessoas mais jovens. Procuravam outro tipo de alternativas, nas grandes cidades até têm mais alternativas, mas estariam menos presentes. Estas pessoas cada vez também estão mais presentes na procura destas soluções. E mais direto à sua questão, Portugal é extremamente importante dentro do nosso grupo, porque o nosso grupo, apesar de ter uma presença multinacional muito grande, na Europa em particular, somos o país que está mais aqui ao centro da Europa. Nós temos uma presença muito forte, como já falámos aqui, na Polónia, na Roménia, na Ucrânia, ou seja, muito mais naquela zona leste que neste momento está a ser bastante afetada, onde Portugal se tem aguentado muito mais. E tal como o Francisco também comentava, e isto tem a ver com o benefício do nosso país, é o hub tecnológico para desenvolvimento da plataforma automóvel a nível europeu está centrado em Portugal. Nós temos cerca de 350 pessoas que desenvolvem a plataforma europeia, estão aqui em Portugal. Eu antigamente dizia que estavam aqui no nosso escritório no Saldanha, mas já não estão. Está cada um em sua casa, porque, particularmente para as pessoas de tecnologia, é raro virem ao escritório, trabalham mais em termos de produtividade a partir de casa, mas de qualquer das formas, ou seja, nós vemos, ou seja, e por isso Portugal tem ganho, inclusive, um peso significativo, e em termos de fatores individuais, somos provavelmente das melhores geografias. A diferença que há é quando, por exemplo, nós comparamos Portugal com a Polónia, que seguramente o Francisco também está a olhar, e o Tiago vê em termos de comparações, a Polónia tem 5 vezes mais população do que nós. Ou seja, inevitavelmente, como Espanha, o negócio automaticamente tem outra dimensão. Não há volta a dar, é uma questão de escala. Em termos de penetração, de facto, o stand virtual tem uma penetração e uma presença no mercado automóvel praticamente há 20 anos a liderar, e aí permite-nos esse... Ou seja, e quando perguntava opções de crescimento, de facto as opções de crescimento terão que vir por nós também explorarmos novos segmentos e, por exemplo, ao estarmos aqui também com o Uber e com a Flexibus, acredito que no futuro nós vamos encontrar novas soluções de mobilidade para os consumidores, como hoje já oferecemos renting aos consumidores no stand virtual, que não é comprar um carro, mas no fundo fazer um aluguer de longa duração do carro e que no final o carro não é dele. Seguramente eu acredito que no futuro vamos encontrar também a disponibilidade de oferecer soluções, quer sejam os nossos parceiros em termos de rentabilização da mobilidade, para a mobilidade dos seus ativos, quer dos consumidores encontrarem soluções no stand virtual, porque o stand virtual, na prática, a mobilidade base tem sido estar em ter o seu carro, mas nós estamos a evoluir com outro tipo de soluções que venham a acontecer e encontramos essas soluções. E chegamos ao fim de mais um Barómetro Automóvel. Muito obrigada aos três. Rita, muito obrigado.